Você sente que a sua loja gera dinheiro, já começou a entender um pouco mais os seus gastos, mas toda vez que vai colocar isso num sistema ou numa planilha financeira, esse negócio parece um monstro de 7 cabeças. Ou você já pensou em, olha só, tá entrando dinheiro do negócio, eu quero investir, mas eu não sei se eu posso, eu não sei quanto eu posso, porque eu não consigo, eu tenho os números, mas eu não consigo entender nada desses números. Fica tranquilo, porque existem formas da gente fazer isso sem ser esse monstro tão horrível e sem dar tanta dor para que a gente consiga entender como fazer para entender os números, para saber interpretar os números do negócio. Meu nome é André de Souza Machado, eu sou consultor financeiro, especialista no varejo de moda. A nossa empresa tem mais de 15 anos e nesse tempo atendendo inúmeros negócios nesse nicho de mercado. A gente sabe trabalhar com isso. Eu já atendi pessoalmente mais de 2.000 empresas e conheço esse negócio e posso dizer que você não está sozinho, nessa dor, mas mais do que isso, que a solução para isso é algo muito menos monstruoso do que parece. Fica comigo que hoje a gente vai falar no nosso segundo vídeo da série sobre como ter o controle financeiro sem enlouquecer a cabeça, ou como diz um amigo, sem enlouquecer o cabeção. Existem 3 pontos principais de a gente não entender muitas vezes essa organização financeira. E às vezes até as ferramentas que a gente utiliza, elas não ajudam muito bem para isso, tá? É importante que a gente separe alguns grupos de gastos dentro do nosso negócio. E eu vou falar aqui de uma forma super prática, super objetiva. Não, esse cara vai começar a falar de coisa técnica, eu vou sair para continua aqui. Continua aqui, porque nós vamos falar isso de uma forma muito prática e objetiva. O que é importante a gente entender? Que é necessário que a gente separe no nosso negócio aquilo que é variável daquilo que é fixo. Lá vem esse papo técnico. Não, gente. Isso é fundamental porque assim a gente entende o nosso negócio. Então, saber que todo gasto que eu tenho, que está relacionado ou à produção de roupa que porventura eu faça, ou à minha venda, é um gasto variável. Enquanto mais eu vender, mais eu vou gastar. E aí nós temos um monte de exemplos disso que certamente já está vindo na sua cabeça. A compra de um novo produto para revenda, reposição de estoque, fabricação de uma peça, imposto, comissão, frete. São uma série de coisas que a gente gasta toda vez que vende. Então, entender o quanto isso representa da nossa venda é uma grande dica para entender um relatório financeiro. Entende? Isso aqui é variável. Então, toda vez que eu vendo, eu vou ter um gasto. Eu vou ter um gasto de 60%, eu vou ter um gasto de 50%. E eu não estou pegando esses percentuais aleatórios, tá? É mais ou menos isso que a gente espera de um varejo. Até 60% de custo variável. André, você está me dizendo que se eu faturo 100 mil, eu vou gastar 60 mil de custo variável? Sim, sim. E eu devo lhe dizer que se a sua loja gasta muito menos que isso, revise os seus números, meus parabéns. Ótimo. Mas não é a realidade. O que a gente espera é que esse gasto fique no máximo em torno de 60%. E aí esse valor que sobra, esses 40%, vamos lá, tinha 100 mil, gastei 60 para o custo variável, esse valor que sobra, esses 40 mil, ele serve para 2 coisas. Pagar os outros gastos que a gente tem em despesa, ou endividamento, ou investimento, e ter uma reserva, formar capital de giro. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, os gastos do negócio, as despesas fixas. André, mas eu vi uma pessoa falar que conta da luz é uma despesa fixa, mas no meu negócio muda todo mês. No seu, no meu e em qualquer um. Eu não conheço uma conta de luz que fique estável por um ano. Agora, esse valor, ele não depende da minha venda. Ele pode até depender da época do ano. Eu vou ligar mais o ar-condicionado no verão do que no frio. Tudo certo. Mas ele não está relacionado diretamente na minha venda. Se eu vender um monte no inverno sem ar-condicionado ligado, eu não estou aumentando a minha conta de luz. Concorda comigo? Então todo aquele gasto que não está ligado diretamente à minha vida é uma despesa. Eu não vou nem usar o termo fixo aqui. É uma despesa. Eu entender qual é esse volume de despesa é fundamental. Então se você tem algum tipo de controle, se você viu algum tipo, ou quer fazer algum tipo de controle, observa isso. Isso aqui é uma despesa fixa. E aí você vai entender o quanto gasta para o negócio existir. Além disso, existem outros gastos que são importantes a gente observar. E um deles, infelizmente, comum a muitos de nós, e eu digo infelizmente porque isso é um tema que eu vou tratar em outro momento,
mas que é feito normalmente sem planejamento, é o endividamento, é a parcela de um empréstimo. Isso é um gasto que às vezes excede o que a gente poderia pagar e ele tem que ser observado. Então entender, olha só o que eu estou fazendo, eu estou montando uma estrutura para a gente entender um relatório financeiro. Eu entender o que é custo variável, e eu já dei o conceito para vocês. Eu entender o que é despesa fixa, que é isso que o negócio de gasto para viver e que é endividamento, é fundamental para eu começar a clarear as minhas coisas. Vamos dar um exemplo prático? Vamos lá. Eu atendo algumas lojas que têm uma situação assim. André, meu negócio não está se pagando, não sobra dinheiro, eu fico no vermelho quase todo mês. Eu acho que esse negócio é ruim, a minha loja não presta. E aí, sabe que o não presta eu vou ficar por aqui, mas eu escuto coisas bem mais fortes que isso. Então, não vale a pena o negócio. Calma lá, vamos dar uma olhada. E o que acontece em muitos casos? Eu estou me lembrando aqui dos 3 ou 4 já que eu atendi há pouco tempo. A loja é boa, a loja é lucrativa. Ela tem dinheiro para gastar no custo variável, pelo que ela fatura, para pagar a despesa fixa, para pagar um salário interessante, ou perto disso, para a sócia e para o sócio, mas o problema dela é depois. O problema dela foi que em determinado momento ela precisou se endividar. Ela pegou muito dinheiro, ela parcelou o imposto e tem que pagar a prestação. Ela deve. E essa dívida não é compatível com o que sobra. O problema dessa loja não é o presente, o problema dessa loja é o passado. O problema dessa loja é que a gente está aqui cobrindo um furo que aconteceu anterior e às vezes é do jogo. O que essa loja precisa? E se é o seu caso, preste bem atenção. Essa loja precisa de planejamento. Essa loja precisa entender quanto sobra todo mês na operação no seu negócio e quanto tem condições de pagar e aí pensar no que fazer com essa dívida. O que não é recomendado nesse caso, gente? Tomar um novo empréstimo sem planejamento, pelo amor de Deus. Vocês devem imaginar a quantidade de empresas que eu atendo que às vezes toma empréstimo, mas vira uma empresa mantida só para o capital de terceiro. Então, cuidado com isso, ok? Vou dar agora uma outra dica para entender esse movimento de interpretar os dados financeiros, os registros financeiros e mais do que isso, né? Porque é isso que a gente quer, ter uma ação específica. Comece a planejar um pouco os seus gastos. Se você já tem esse mapa que eu falei, entender quanto é que fatura, entender o que é custo variável e despesa fixa e endividamento, ótimo. Vamos avançar um pouquinho. Mesmo que você não tenha, você também pode fazer esse exercício. Projeta um pouco para frente o que tem para sair. O que tem para entrar muitas vezes a gente não sabe, mas óbvio que pode ver lá na fatura do cartão o que vai entrar, pode ver uma série de o que tem de venda que já está comprometida, no bom sentido. Isso aí é legal, são valores que tem para entrar, mas sobretudo observe aquilo que tem para sair. Comece a entender se aquela projeção de saída está priorizada, porque muitas vezes pode faltar dinheiro, se é o seu caso. O que eu pago quando falta? Toma cuidado. Às vezes, quando a gente vai só pelo que tem na conta, eu vou pagar uma conta hoje que não é tão urgente do que aquela que vence amanhã. Mas eu não sei que tem aquela conta amanhã, então eu pago a de hoje. Se eu tivesse feito um planejamento, se eu tivesse olhado isso antes, eu poderia ter negociado com essa pessoa de hoje, com essa empresa de hoje, ou pelo menos, se eu não posso negociar, avisar que eu não ia ter dinheiro e pagar a conta de amanhã. A gente chama disso de planejamento de fluxo de caixa, mas o nome não interessa. O que eu estou dizendo aqui é que é importante a gente olhar na nossa loja, sobretudo quando tem aquele monte de boleto, maravilhoso, né? Que tem que ser maravilhoso mesmo, só que às vezes não é, porque é produto para a gente vender, só que às vezes vem de uma forma desenfreada, que dá vontade de atirar tudo para cima e tacar fogo, não dá para fazer isso, então o que a gente faz? A gente organiza. Quando a gente tem vontade de tacar fogo na loja, nas coisas, no nosso estoque, no nosso boleto, tá na hora de se organizar. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente faz o movimento ao contrário, a gente está com uma situação complicada, o que a gente faz? Se fecha num quarto e vou dormir. Ou trabalha sem olhar nada, é melhor não olhar esse monstro que está se criando. O problema é que o monstrinho se alimenta dessa nossa falta de percepção que ele existe, desse nosso olhar, e quando a gente vai ver ele está grande. Aquilo que batia no meu queixo, eu só posso enxergar o pé dele porque ele ficou gigante. Dá para destruir ele? Dá, só que é mais difícil. Olhe os seus dados, observe o que está acontecendo na sua empresa. Esse é um ponto fundamental que eu posso passar aqui nesse nosso vídeo de hoje. Assim. Saiba o que está acontecendo e tente interpretar os números de uma forma simples. Entenda qual é a participação de cada coisa, de cada gasto no seu negócio e qual é a importância. Eu tenho certeza que fazendo isso,
você vai conseguir entender mais do que está acontecendo. Tem dúvida? André, fiz isso, não entendi se eu separei certo conceito. Cara, bota aqui nos comentários, nos chama. A gente vai ter prazer de ajudar, vamos trocar uma ideia, vamos entender isso. Nós estamos há muitos anos ajudando empresas que passam por situações similares. Vai ser um prazer ajudar você também. Nos segue, vai lá no nosso site, nos conheça. Nós estamos aqui para lhe ajudar. E assista o nosso próximo episódio que vai estar muito legal falando sobre dores e soluções para o seu negócio, para o seu varejo. Ok? Até a próxima!